Olá, então, para quem ainda não me conhece, né, eu sou Suelen, eu sou terapeuta há 11 anos. Meu trabalho aqui é ajudar você a olhar para dentro com mais consciência, com mais verdade, mais conexão com a tua essência. Eu trabalho há muito tempo com terapias energéticas, sistêmicas, ferramentas de expansão de consciência também. Por quê? Porque eu acredito que na nossa vida ela não muda só por aquilo que a gente faz fora. Ela muda quando a gente começa a se reorganizar o que está dentro. Então, assim, o que eu sei que hoje nós temos pessoas que já estão caminhando comigo desde fevereiro, quando eu abri as primeiras vagas. E esse grupo, ele está tomando proporções diferentes, né. Então, as pessoas que chegaram agora também nesse momento, eu quero que você se conecte com o que nós vamos trabalhar esse mês. É muito importante. E independente se você chegou agora, eu digo seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse processo. E para você que já vem caminhando comigo, sabe que a gente não faz nada superficial aqui. A gente sempre traz processos para olhar para nós mesmos, um processo de autotransformação. Tá. E eu vou começar aqui sem me demorar muito, para não ficar muito longo esse vídeo. Nós vamos falar sobre a lei da correspondência, que é o quê? Tudo que está dentro de nós está fora. Então, dentro das leis universais, existe um princípio que diz que tudo que a gente vive fora é um reflexo do que está dentro. Isso é uma lei universal, não tem como mudar isso. Então, se eu sinto dificuldade nos meus relacionamentos, ou se a minha prosperidade não está fluindo, ou eu sinto dificuldade nas minhas situações de prosperidade, fertilidade na minha vida, se isso tudo não está fluindo, isso não começa lá fora. Isso começa dentro do teu campo. O que você emite durante o dia? Qual é a tua vibração? Qual é a tua frequência? Qual é a tua conexão com o teu merecimento? E nós não temos como não falar, se nós formos falar de merecimento, de autoestima, que foi o que a gente trabalhou no mês passado, não tem como não falar da mãe. A mãe é a nossa primeira referência dentro da nossa vida, é o nosso primeiro grande amor. Então, ou seja, a forma como eu recebo a minha mãe dentro de mim, não é fora, é dentro de mim, vai definir o que eu recebo da vida. Se eu tenho a minha mãe no lugar certo, no meu coração, eu consigo receber da vida com mais facilidade, com mais abundância, com mais fluxo. Então, o que eu quero dizer para você? Tudo é energia, tudo vibra. Nada na nossa vida é só físico. Tem muitas pessoas que pensam que a nossa vida é tudo que acontece no físico. Não, tudo é energia, tudo é campo. A gente atrai aquilo que a gente vibra. Tudo tem uma frequência. Então, a nossa conexão com a mãe, por exemplo, se existe dor, se existe rejeição, se existe resistência em relação à mãe, ou até um amor cego. O que que é o amor cego? Por amor à minha mãe, eu vou viver os conflitos e as dificuldades que ela teve em vida. Então, esse é um amor cego. Então, a gente precisa encontrar dentro de nós equilíbrio para viver a nossa relação com a nossa mãe. Ai, mas eu amo a minha mãe, eu não julgo ela. Talvez você não julgue, não julga, não exclui, não rejeita, mas quais são os movimentos que a tua mãe viveu e que por amor a ela você pode estar vivendo hoje? E isso vai gerando um bloqueio, uma frequência interna de bloqueio.
E essa frequência ela vai começando a se repetir em várias áreas da nossa vida. Muitas vezes, o que a gente vive nas nossas relações com o dinheiro, com as pessoas, não começou de agora. E talvez você esteja carregando esse fardo que hoje nós vamos olhar para isso. Então, não começou agora, começou lá atrás, na forma como você se conectou ou você se desconectou da tua origem. E uma coisa muito importante, independente de você ser do sexo feminino ou do sexo masculino, dentro de nós existe a energia yin e yang. Eu sempre falo isso nas terapias. Por quê? Porque essas 2 forças estão dentro de nós. Analisa o teu feminino. Você consegue receber das pessoas, você consegue sentir, botar para fora os teus sentimentos, você consegue se nutrir como mulher, ou você acaba abandonando, momentos que você tem que nutrir com você mesma, com a tua família, com os teus sentimentos. Como que tá a energia do teu feminino? E a energia do masculino. A energia do masculino é o agir, o direcionar, o construir, e nós vamos ver isso no mês que vem. Então nós vamos dar uma continuidade aqui para esse processo. Então, a mãe, ela está profundamente ligada à energia do nosso feminino. Lembrando, homens, que essa energia também habita dentro de vocês. É a intuição, é o sentimento, as emoções. Como eu me conecto com essas emoções? O meu interno está como? Então, quando essa energia ela está em harmonia, a pessoa ela consegue prosperar, ela tem fluxo, ela se sente merecedora, ela fala das suas emoções, ela sustenta os relacionamentos. Agora, quando essa energia está em desequilíbrio dentro de nós, a gente tem dificuldade de receber. Às vezes tem muitas pessoas que fazem processo e eu não consigo, eu tô travada, parece que o meu caminho não existe prosperidade. É a forma como você está vibrando para fora, a frequência que você está emitindo. Por exemplo, mulheres que atraem homens que às vezes não conseguem receber o que gostaria dentro de um relacionamento. Com certeza, essa relação está mostrando como eu me enxergo a minha relação com a minha mãe. Se eu disputava com a minha mãe, eu vou encontrar pessoas que vão mulheres, né, principalmente amizades que vão disputar comigo. Ou então, se a minha mãe era uma pessoa que às vezes acabava me colocando contra os meus irmãos, eu acabo achando que todas as mulheres são mulheres que vão disputar comigo, né. Então, assim, a gente precisa olhar para esse lugar, entender em que lugar nós estamos, nos sentir merecedores, porque o universo é abundante, e nos nutrir emocionalmente, olhar para as nossas emoções. Não existe nenhum processo que a gente faça que se a gente não olhar para as nossas emoções, a gente não consegue sustentar para o lado de fora. Como que eu me sinto em relação à minha mãe? Eu me sinto culpada, minha mãe tinha crenças que faziam com que eu me sentisse culpada pelas minhas escolhas, ou então, eu sentia que eu era muito controlada pela minha mãe, ou então eu sentia que a minha mãe não estava nem aí para mim. Lembrando, a gente só recebe dos nossos pais aquilo que eles receberam. Se os nossos pais, principalmente a nossa mãe, não recebeu o amor, ela vai ter dificuldade de entregar esse amor. Então, analise quando você tem dificuldades externas para dar amor ou para se acolher, analisa se não tem uma repetição aí dentro da tua ancestralidade. Como eram as mulheres do teu sistema familiar? Essas mulheres conseguiam falar, expressar o que sentiam,
Ou será que naquela época elas tinham dificuldade, elas não podiam se separar naquela época, porque naquela época elas eram julgadas. Quantas coisas estão guardadas dentro da ancestralidade feminina. Não sei se vocês observaram, mas eu estudo muito Hélio Couto, e Hélio Couto fala sobre Yin e Yang. E o que que ele fala sempre sobre Yin e Yang? O Yin, que é a energia feminina, ele foi tão manipulado, ele foi tão, como é que eu vou dizer? Ele tinha que andar na linha. As mulheres tinham que andar na linha, elas tinham que respeitar seus maridos, servir os seus maridos, mas às vezes o que acontecia é que existia um masculino ferido. E as mulheres hoje, elas tomaram uma pulsão tão grande que a energia do yin e yang estão em desequilíbrio. As mulheres, elas estão conquistando espaços e lugares que antes elas não tinham. Então, assim, essa energia ela tomou uma propulsão, assim, que o masculino, se ele não olhar para esses movimentos, ele acaba ficando para trás. Então, nós precisamos acolher aqui, eu sempre digo, a maioria das pessoas que fazem terapia comigo são mulheres, mas os homens também precisam de espaço. Eles precisam se sentir acolhidos, eles precisam também ser vistos, porque senão isso está gerando, na verdade, um desequilíbrio, né, dentro do inconsciente coletivo. Então, a gente precisa se sentir merecedora, se nutrir emocionalmente. Como eu posso me nutrir? Será que eu consigo 10, 15 minutos do meu dia para fazer um escaldapés, uma meditação, acender a minha vela, firmar a minha fé, ouvir a minha intuição? Porque a energia do feminino é ouvir essa voz que existe ali dentro de você. Dentro das leis universais, como a gente estava falando, a gente entende o quê? Que tudo que está dentro se reflete fora, que tudo é energia, que tudo tem uma origem. E dentro de nós existem forças que precisam estar em equilíbrios. E quando a gente olha para isso dentro de um contexto mais sistêmico, né, a gente começa a entender que a nossa primeira conexão de vida é com a nossa mãe. Se eu excluo minha mãe, eu excluo 50% da minha energia, porque no meu sangue, nos meus ossos, na minha genética, essa energia, ela tá aqui. Se eu não aceito a minha mãe como ela é, eu não vou aceitar uma parte de mim. Porque se eu vim dessa mulher, eu carrego DNA, eu carrego a genética, eu carrego histórias. E se eu rejeito ou excluo essa energia, eu estou excluindo uma parte de mim. Que parte de mim eu estou excluindo? E aí as relações acabam entrando em conflito, a questão com a prosperidade, com o dinheiro. O dinheiro vem masculino, né, porque o dinheiro é fértil, a energia do dinheiro é fertilidade. Se o meu dinheiro está vindo masculino, eu preciso olhar para esses movimentos, né. Por que que o meu dinheiro não está fertilizando? Então, olha só, como a mãe, ela é esse contato, o nosso primeiro contato de vida, o que que ela nos ensina? A gente aprende com as nossas mães a nos acolher, porque ela é o nosso primeiro contato, o nosso primeiro acolhimento. É ela que nos dá a recepção para a vida. Ela é a responsável por nutrir, por sustentar, né. Se a gente tem a conexão saudável, essa pessoa se sente merecedora, ela consegue expandir em todas as áreas da vida dela, porque ela recebeu o carinho, o amor, o contato que ela queria. Ela possui isso dentro dela, ela se sente segura para ir. Agora, quando eu tenho dificuldade com a minha mãe,
eu vou sentir depressão, eu vou estar conectada com o passado, eu vou ter insegurança em qualquer decisão que eu for tomar, porque eu não consigo me sentir segura, não tive aquele colo que me deu segurança. Eu vou ter dificuldade em manter o dinheiro, né. Vai ter dificuldade de ter sucesso na vida, trava a criatividade e, como eu disse, a pessoa acaba parecendo um saco furado, ela ganha dinheiro, mas ela escoa, o dinheiro dela vai por água abaixo. Então, a gente precisa entender que, apesar da tua história, não sei o que você vive com a sua mãe ou o que você viveu, sem ela você não existiria. E todos nós temos defeitos, todos nós tentamos acertar de várias formas, às vezes alguns não sabem acertar, mas uma coisa você tem que reconhecer: se não fosse por ela dar à luz a você, você não estaria aqui. Então, às vezes, a gente esquece de agradecer a nossa genética. Quantas pessoas têm muitas doenças, quantas pessoas não enxergam, não conseguem caminhar, têm alguma doença rara. Olha para isso, agradece cada célula, cada molécula, se sente merecedora do teu corpo, se sente merecedora da vida que você tem. A tua mãe fertilizou você. E sem essa pessoa você não existiria, você não estaria aqui vivenciando o que precisa vivenciar, o que a tua alma quer vivenciar. E isso é inegociável. Você não estaria aqui se a tua mãe não existisse ou se ela não quisesse que você viesse ao mundo. E esse é um fato maior do que tudo. E lembrando, e repito, os nossos pais só deram aquilo que eles receberam. Se você não recebeu amor, olha para essa mãe sem julgamento, sem o julgamento da tua criança interna, daquilo que você gostaria de receber da tua mãe e que você não recebeu. Porque talvez ela não saiba dar, ela não saiba entregar aquilo que você cobra. Então, quando a gente julga e rejeita, a gente rejeita uma parte de nós, como eu falei. E isso vai criar bloqueio nas áreas da prosperidade, da saúde, das relações afetivas. Eu não quis me estender muito aqui, eu gostaria de falar sobre as doenças, né. Toda doença que existe, ela está relacionada a algo que a gente está excluindo, ou que não está sendo visto, que é dentro do nosso sistema. Então o que que acontece aqui? Quanto mais para dentro do corpo, mais conectado com mãe, tá. A não ser a pele, que a pele é proteção. Então, problemas de pele vêm da mãe, problemas sanguíneos vêm da mãe. Por exemplo, pessoas que não se sentem apoiadas pela mãe vão ter problemas de sangue. Eu não vou me estender muito nessa questão, né. Joelhos, só estou dando alguns exemplos. Joelhos é quando eu preciso fazer uma reverência para um ancestral meu que eu não estou honrando. Ou que eu estou me sentindo superior, né. Então assim, nessa questão de doença, né, doenças e desordens, eu não vou entrar agora, mas a gente precisa olhar para os desequilíbrios, né, a resistência interna que a gente tem, às vezes, em aceitar a nossa mãe como ela é, né, que geram tristeza, raiva, medo, sentimento de injustiça ou de abandono, né. E aí, para quem ama a mãe, analisa se não tem um amor cego. O amor cego também não é saudável. O amor cego é aquele que diz assim: "Mãe, eu pego o teu fardo e eu vou viver as tuas dificuldades na minha vida. Por amor a você, eu vou passar por essa situação". E aí analisa se você vem repetindo as dores da tua mãe dentro do teu sistema. Então, vamos caminhar com mais leveza, mais gratidão? Eu vou deixar um exercício aqui, tá.
Eu quero que você imagine a sua mãe, em algum momento que você conseguir imaginar a sua mãe de frente para você, quero que você feche os olhos, que você se conecte com essa mulher que te deu a luz, que te deu a vida. E eu quero que você diga assim: "Mãe, se em algum ponto ou se alguma vez eu te julguei, a partir de hoje eu não te julgo mais. Eu deixo com você as suas escolhas e o que você faz. A partir de hoje, eu sou adulta e eu me dou amor. Eu vou em direção à minha vida com as minhas escolhas, integrando você dentro do meu coração." Respira profundamente algumas vezes. Eu vou pedir para você, se você puder pegar um copo com água essa semana e visualizar, colocar a tua mão em cima do copo, e você vai colocar aí a vibração da energia da tua mãe. Visualiza todo o amor que você tem por ela nesse copo. Você vai tomar toda Você pode misturar essa água em 1 litro de água e ir tomando durante a semana, ou então tomar essa água representando que você está tomando a sua mãe. Faça isso e perceba como vai ter diferença na forma como você pensa, como você sente em relação a ela. Tomar a mãe, que ela tem um lugar certo dentro do nosso coração. Eu vou deixar exercícios, vou enviar um PDF. Esse mês, faça focado em relação a essas questões com a mãe, que vão te trazer muita fluidez nos próximos meses, com a tua prosperidade, com as relações, e lembrando de refletir sobre tudo que foi dito aqui nesse vídeo, que eu vou deixar gravado para vocês. E qualquer coisa, me chama, que eu estou à disposição desse grupo, tá bom? Eu encerro por aqui hoje e espero que você reflita e analise tudo o que foi dito aqui hoje.